Dando continuação à nossa aula sobre a consciência dos mortos, né, e a vida após a morte, que nós fizemos aí na semana passada. Só para relembrar, pessoal, no início eu citei o tratado Berahot e eu citei o relato de Rabi Hia e Rabi Yonatan, né? Os dois caminhavam no cemitério e Rabi Yonatan estava com fio do tzitzit à mostra, né? Então Rabi Hia disse: levante esta franja, esconda o tzitzit para que não diga os mortos, estes aí amanhã estarão com a gente. Então o Rabi Yonatan, ele discordou de Rabi Hia, né? Ele citou Correlete capítulo 9, versículo 5, né? No primeiro vídeo eu expliquei Correlete capítulo 9, versículo 5, ele cita: pois os vivos sabem que morrerão e os mortos de nada sabem. Então Rabi Hia, ele interpretou o texto de uma forma diferente, a forma na qual a Guemará vai sustentar que é a forma mais adequada de se interpretar. Ou seja, pois os vivos que sabem que morrerão, esses vivos está se referindo dos tzadikim que já faleceram. Ou seja, as pessoas que já morreram, mesmo depois da sua morte, são considerados vivos. E os mortos que nada sabem são os ímpios, os malvados, os rechaim, que de nada sabem, estão mortos espiritualmente. Então, aqui nós vemos claramente que Rabi Hia, ele sustenta a interpretação que os mortos, eles têm uma consciência pós-vida. E existe um pós-vida. Já o Rabi Yonatan, ele discorda. Então aqui nós vemos que existem duas opiniões, certo? E digo mais para vocês, pessoal. Aqui no tratado Berahot, há outras opiniões de grandes sábios também que discordam que existem vida após a morte, tá? Discordo também que existe essa consciência após a morte. Só que em várias passagens a Guemará ela estabelece, ou melhor dizendo, ela afirma que existe sim essa consciência e existe sim a vida após a morte, tá certo? E outra coisa, pessoal, existe um relato, que agora eu vou citar esse relato, o relato de Shemuel, tá certo? Shemuel, o pai dele, ele costumava guardar dinheiro dos órfãos. E antes do pai dele dizer para o filho dele onde ele guardava o dinheiro, o que aconteceu? O pai dele morreu. Tendo em vista que as pessoas enxergavam ele como filho daquele que ocultou o dinheiro dos órfãos. Então o que ele fez, pessoal? Ele foi chamar o seu pai no pátio da morte, o cemitério. Eu quero deixar bem claro, pessoal, para vocês aqui, meus alunos e pessoas que estão acompanhando, que a Torá é absolutamente contra Hashem, é absolutamente contra com qualquer tipo de comunicação com mortos, tá? Pessoas que já faleceram. E a Guemará, ela cita esse episódio, né? E eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Então ele vai até o cemitério procurar o pai dele. E ele procura: pai, procuro pelo meu pai. Então os mortos responderam para ele: mas há muitos pais aqui. Aí ele dá o nome do pai dele. Procuro por Abba bar Abba, pai, filho de Shemuel. Onde está este? Então os mortos disseram assim: ele se encontra na Yeshivá Celestial. Segundo nossos sábios, existe uma Yeshivá Celestial onde os grandes sadiquim, eles estudam a Torá escrita e a Torá oral. E o que acontece? Enquanto Shemuel procurava seu pai, ele avistou um amigo que já tinha falecido no cemitério.
E esse amigo, ele se sentou, ele estava sentado meio que afastado das pessoas, dos outros mortos. Então ele perguntou para esse amigo: por que você está afastado? Por que você não se encontra com os outros mortos, né? Ou seja, por que você não está na Yeshivá celestial, onde meu pai se encontra agora? E esse amigo dele disse o seguinte, né? Uma lição pra gente, né? Pro dia de hoje. Ele disse: quando eu estava vivo, eu tinha oportunidade de ir todos os dias para Yeshivá terrestre. E não ia. Eu a desprezava, né? Ou seja, eu tive a oportunidade a vida toda de estudar, de aprender com grandes sábios em vida, em terra. E quando eu cheguei aqui no mundo dos mortos, os sábios não me quiseram lá, né? Me desprezaram. Assim como eu desprezei a Yeshivá terrestre, eles me desprezaram aqui no mundo das almas, no mundo dos mortos, né? Então a Gemara continua nesse relato e ele pergunta aonde está o dinheiro dos órfãos, né? Então o pai dele chega e ele pergunta: onde está, pai, o dinheiro dos órfãos? As pessoas estão me tendo aí como o filho daquele que ocultou o dinheiro dos órfãos. Então o pai dele disse: vá e pegue na casa do no moinho, o dinheiro que está por cima. E por baixo é o nosso. O que está no meio é dos órfãos, né? E ele dá uma explicação aqui interessante, pessoal. Porque ele botou o de cima, o dele, ou seja, o dinheiro que está por cima e por baixo é nosso. E do meio é o dos órfãos. Ele botou o dinheiro dele por cima, o dos órfãos pelo meio e o dele mais embaixo por baixo dos órfãos, né? E o que acontece? Ele dá uma explicação interessante, que caso alguém viesse roubar o dinheiro, roubaria o de cima. E como o dinheiro estava enterrado, e se os vermes começassem a comer o dinheiro, comeriam os de baixo. E assim o do meio, dos órfãos, estaria intacto. Então daqui a gente vê que existe essa consciência após a morte, e que existe também essa vida após a morte, né? Dizendo dessa forma. E a Guemará continua dizendo o seguinte, pessoal. Lembra do Rabi Yonatan e Rabi Hia? Rabi Yonatan não concordou com Rabi Hia de primeira. Ele tinha uma opinião diferente. E o que aconteceu aqui? A Guemará diz o seguinte, pessoal. Que o Rabi Yonatan mudou de opinião. Aqui na página 203, Berahot 18b. Aqui, ó. Até mesmo Rabi Yonatan, que argumentou contra Rabi Hia, que os mortos de nada sabem o que passa nesse mundo, voltou atrás, pois disse Rabi Shemel bar Nahamin, que disse Rabi Yonatan: de onde sabemos que os mortos conversam uns com os outros? De onde sabemos? Pois da própria Torá. Na própria Torá diz o seguinte: e disse o Eterno: esta terra que prometi por juramento a Abraham, Isaac e Jacob, o que significa para que eu diga, Devarim 34, versículo 4, para que diga a eles, Abraham, Isaac e Jacob, o juramento que prometi a vocês, já cumpri para teus filhos. Aqui o Eterno, ele ordena a Moshe Rabbeinu a dizer a Abraham, Isaac e Jacob que o Eterno estava cumprindo com sua promessa. Tá, pessoal? Vai continuar a aula, tá? Eu fiz um vídeo agora de mais ou menos 10 minutos. Vamos entrar aí nessa opinião de Rabi Yonatan, né, que mudou de ideia. E vamos continuar também com as explicações do Zohar, certo? Abraço a todos. Shalom, shalom.